O acordo de leniência assinado pela Odebrecht e pela Braskem com o Brasil, Estados Unidos e Suíça, esse acordo aponta o envolvimento de autoridades brasileiras em um esquema de corrupção durante os governos Lula e Dilma. Odebrecht e Braskem concordaram em pagar multas de quase 7 bilhões de reais e revelar os crimes cometidos em 3 países. O processo na justiça americana detalha o esquema montado pela Odebrecht e Braskem para conseguir vantagens indevidas em troca de pagamentos de propina entre 2002 e 2014. Segundo os investigadores, as empresas que pertencem ao mesmo grupo se beneficiaram por meio de isenções fiscais, fechamento de contratos com a Petrobras e até na aprovação de leis. O documento descreve as ações dos principais envolvidos, mas sem divulgar nomes. Os investigados são citados através de números. Na lista estão executivos do alto escalão da Braskem e da Odebrecht, e também autoridades dos governos Lula e Dilma. No Poder Executivo são citadas 2 autoridades do mais alto escalão, 2 ministros, sendo um deles conselheiro do governo e também detentor de uma vaga no Congresso, além de um alto executivo da Petrobras. No Poder Legislativo, mais 3 autoridades de primeira linha. Apesar do processo se dedicar ao período entre 2002, ainda no mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, e 2014, já no mandato da presidente Dilma Rousseff, o Departamento de Justiça americano não cita nenhum exemplo do governo FHC. O foco são operações realizadas entre 2006 e 2014, no segundo mandato do ex-presidente Lula e no primeiro da ex-presidente Dilma. De acordo com os investigadores, foi só a partir de 2006 que a Braskem passou a ter autonomia a distribuir suborno sem a interferência da Odebrecht. O documento da Justiça americana destaca que em 2006, durante o governo Lula, a Braskem se viu diante de uma série de decisões judiciais que poderiam elevar os impostos pagos pela empresa. Braskem e Odebrecht, então, começaram a tomar medidas para evitar o prejuízo. 2 executivos da Braskem procuraram a autoridade número 3, um então ministro de Lula, para interceder a favor da empresa junto a um outro ministro e também a autoridade número 1 do governo. Ao mesmo tempo, um executivo da Odebrecht entrou em contato diretamente com a autoridade número 1 para pedir que pressionasse a autoridade número 4. Numa das reuniões, a autoridade 4 passou um bilhete pedindo ao executivo 1 da Braskem uma contribuição para a campanha de 2010 da autoridade número 2, no valor de 50 milhões de reais. Segundo o documento, o executivo da Braskem concordou, mesmo sabendo que o dinheiro não iria para a campanha e seria usado em benefício próprio dos políticos. Numa das planilhas do setor de propinas da Odebrecht, encontrada pelos investigadores da Lava Jato aqui no Paraná, consta um valor de 50 milhões de reais. O valor aparece como saldo em 2012 e 2013 e está relacionado ao codinome Pós-Itália. Segundo as investigações, há indícios de que o apelido seja uma referência ao ex-ministro Guido Mantega. A planilha tem ainda outros 2 codinomes, Itália e Amigo. A Polícia Federal afirma que Amigo é uma referência ao ex-presidente Lula e Itália ao ex-ministro Antônio Palocci, que, de acordo com os delegados, também era chamado de italiano. Palocci seria o responsável por gerenciar esses pagamentos. No processo da justiça americana aparece outra negociação para aprovar uma nova lei de isenções fiscais que beneficiou a Braskem. O projeto foi apresentado ao Congresso em 2011, durante o governo Dilma, mas um parágrafo adicionado depois ao texto dificultou a aprovação. O executivo número 1 da Braskem procurou então a autoridade número 4, um ministro de Dilma, e pediu para retirar o parágrafo em questão. A lei foi aprovada do jeito que a empresa queria, em troca do pagamento de 2 milhões e 100 mil reais a uma autoridade do Legislativo que apresentou a proposta de suprimir o tal parágrafo. A autoridade número 7 do Legislativo recebeu 4 milhões de reais. E outros senadores e deputados que não foram identificados no processo por números dividiram 1 milhão e 600 mil reais. Ao fim da negociação, a autoridade número 4 voltou a procurar o executivo número 1 da Braskem para pedir mais 100 milhões de reais.
Esse dinheiro teria ido para a campanha de candidatos do partido do ministro nas eleições de 2014. A aprovação de uma medida provisória que favoreceu o Grupo Odebrecht também foi alvo de uma investigação da Força Tarefa da Lava Jato aqui em Curitiba. O grupo primeiro pretendia ser beneficiado numa medida provisória ligada a um imposto sobre produtos industrializados, o IPI, mas essa MP acabou não sendo aprovada. Marcelo Odebrecht passou a tratar com Palocci uma nova alternativa para compensar a empresa. Num e-mail escrito em agosto de 2009, Marcelo Odebrecht disse para executivos do grupo: "Tudo que é bom é difícil, tudo que é fácil não é para nós. Italiano acabou de me ligar. Ele mesmo pediu, além dos argumentos para a sanção veto parcial, que levássemos alternativas para nos compensar." Num outro e-mail, Marcelo Odebrecht conversa com um assessor de Palocci. Ele escreve: "Sabe se o chefe conseguiu marcar com o GM esta sexta ou o início da semana que vem?" O assessor responde: "Marcelo, ele conversará com ele pessoalmente amanhã à noite." GM para a Polícia Federal é Guido Mantega, que na época era ministro da Fazenda. A medida provisória 470 de 2009, que atendia os interesses da Odebrecht, acabou sendo aprovada. Para investigadores, isso aconteceu mediante tratativas que envolviam apoio e interferência de Palocci e também de Guido Mantega. O processo na justiça americana, que trata apenas da Odebrecht, revela que a empresa chegou a comprar um banco no paraíso fiscal de Antígua, do Caribe, para efetuar o pagamento de propinas a políticos sem levantar suspeitas. O banco seria uma subsidiária de uma instituição austríaca e ajudou a elaborar contratos fictícios para justificar transferências do departamento de propinas da empresa. Aqui no Paraná, a Lava Jato investiga a compra de um banco por operadores e executivos que, segundo o Ministério Público, são ligados à Odebrecht. Um dos delatores da Lava Jato, Vinícius Borim, afirmou que primeiro abriu, a pedido de um operador da Odebrecht, diversas contas no Antigua Overseas Bank, no Caribe. Lá teriam movimentado $1 bilhão. De acordo com o mesmo delator, depois que o banco fechou em 2010, um dos executivos da Odebrecht propôs a compra de parte de um outro banco, o Mayan Bank Antigua. O delator, os sócios dele e executivos da Odebrecht chegaram a ter 67% de participação. Disse também aos procuradores que a movimentação no Mayan Bank chegou a cerca de $1 bilhão e 600 milhões em 6 anos e que não pode afirmar que 100% dos pagamentos eram ilícitos, mas que grande parte sim. O delator listou dezenas de pagamentos a offshores, entre elas a conta que, segundo as investigações, era controlada pelo ex-marqueteiro do PT, João Santana, responsável pelas campanhas presidenciais de Lula e Dilma Rousseff. Esta conta, a Shell Bill, teria recebido $16 milhões. O delator afirmou ao Ministério Público que nunca teve contato com Marcelo Odebrecht, mas pelo volume de dinheiro e estrutura criada, considerava impossível que Marcelo não soubesse das operações. A defesa de Antônio Palocci reafirmou que os apelidos Itália ou italiano não se referem ao ex-ministro. A defesa de Guido Mantega declarou que não se tem reconhecimento oficial do documento citado na reportagem e que o departamento que fez esse documento não tem jurisdição no Brasil. Afirmou ainda que os codinomes não se referem ao ex-ministro. O Instituto Lula afirmou que são as mesmas ilações e falsas denúncias contra o ex-presidente dos últimos 2 anos. Que, abre aspas, uma mentira será sempre mentira em português ou inglês, fecha aspas. E que agora a Lava Jato apela para uma estranha parceria com procuradores de um país estrangeiro para obter alguma credibilidade. O Instituto também afirma que nem no Brasil, nem em qualquer país do mundo existem provas de envolvimento do ex-presidente Lula em desvios de dinheiro. A assessoria da ex-presidente Dilma Rousseff diz que ela jamais intercedeu junto a empresários para pagamento de fornecedores de suas campanhas via Caixa 2, recursos não contabilizados ou em paraísos fiscais, e que João Santana recebeu R$70 milhões em 2014 pelos serviços prestados, conforme a prestação de contas encaminhada à Justiça Eleitoral. A defesa de João Santana informou que todas as movimentações bancárias dele no exterior já foram devidamente declaradas à Justiça. A Braskem declarou que não comenta os casos específicos contidos no acordo de leniência, pelo qual pagará mais de R$3 bilhões em multa e indenização. A Odebrecht
informou que se arrepende profundamente da sua participação nas condutas que levaram ao acordo com autoridades do Brasil, Estados Unidos e Suíça e pede desculpas por violar os seus próprios princípios de honestidade e ética. A empresa reafirma o compromisso de cooperação com as autoridades e adotará medidas adequadas e necessárias para aprimorar seu compromisso com práticas empresariais éticas e de promoção da transparência em todas as suas ações. Lembra que 30 milhões de brasileiros foram retirados da pobreza, da linha da miséria, no tempo do regime militar, quando a população era 1/3 do tamanho que é agora. Então, 30 milhões de pessoas era um monte de gente na época. Eu acho que o Brasil, na época, tinha 70 milhões de habitantes, uma coisa assim. Quer dizer, que tirou praticamente metade da população da linha da pobreza e botou todo mundo para trabalhar, inseriu as pessoas na economia. Passadas 4 décadas, o Lula faz a mesma coisa, só que não com dinheiro de crescimento, sim com dinheiro de endividamento. Ou seja, eu quero um criminoso, porra. Tudo nesse governo petista é tudo fraude, meu Deus do céu. Vocês são, posso falar que vocês são um bando de lixo, isso que vocês são. O que vocês estão fazendo com o nosso país, fizeram com o nosso país, isso é coisa de lixo. E vocês, independentes dos lixos. José Afonso, por gentileza. Não é para nós. Italiano acabou de me ligar. Ele mesmo pediu, além dos argumentos para a sanção veto parcial, que levássemos alternativas para nos compensar. Num outro e-mail, Marcelo Odebrecht conversa com um assessor de Palocci. Ele escreve: sabe se o chefe conseguiu marcar com o GM esta sexta ou o início da semana que vem? O assessor responde: Marcelo, ele conversará com ele pessoalmente amanhã à noite. GM para a Polícia Federal é Guido Mantega, que na época era ministro da Fazenda. A medida provisória 470 de 2009, que atendia os interesses da Odebrecht, acabou sendo aprovada. Para investigadores, isso aconteceu mediante tratativas que envolviam apoio e interferência de Palocci e também de Guido Mantega. O processo na justiça americana, que trata apenas da Odebrecht, revela que a empresa chegou a comprar um banco no paraíso fiscal de Antígua, do Caribe, para efetuar o pagamento de propinas a políticos sem levantar suspeitas. O banco seria uma subsidiária de uma instituição austríaca e ajudou a elaborar contratos fictícios para justificar transferências do departamento de propinas da empresa. Aqui no Paraná, a Lava Jato investiga a compra de um banco por operadores e executivos que, segundo o Ministério Público, são ligados à Odebrecht. Um dos delatores da Lava Jato, Vinícius Borim, afirmou que primeiro abriu, a pedido de um operador da Odebrecht, diversas contas no Antigua Overseas Bank, no Caribe. Lá teriam movimentado $1 bilhão. De acordo com o mesmo delator, depois que o banco fechou em 2010, um dos executivos da Odebrecht propôs a compra de parte de um outro banco, o Mayan Bank Antigua. O delator, os sócios dele e executivos da Odebrecht chegaram a ter, só a partir de 2006, que a Braskem passou a ter autonomia a distribuir suborno sem a interferência da Odebrecht. O documento da Justiça Americana destaca que em 2006, durante o governo Lula, a Braskem se viu diante de uma série de decisões judiciais que poderiam elevar os impostos pagos pela empresa. Braskem e Odebrecht, então, começaram a tomar medidas para evitar o prejuízo. 2 executivos da Braskem procuraram a autoridade número 3, um então ministro de Lula, para interceder a favor da empresa junto a um outro ministro e também a autoridade número 1 do governo. Ao mesmo tempo, um executivo da Odebrecht entrou em contato diretamente com a autoridade número 1 para pedir que pressionasse a autoridade número 4. Numa das reuniões, a autoridade 4 passou um bilhete pedindo ao executivo 1 da Braskem uma contribuição para a campanha de 2010 da autoridade número 2, no valor de R$50 milhões. Segundo o documento, o executivo da Braskem concordou, mesmo sabendo que o dinheiro não iria para a campanha e seria usado em benefício próprio dos políticos. Numa das planilhas do setor de propinas da Odebrecht, encontrada pelos investigadores da Lava Jato aqui no Paraná, consta um valor de R$50 milhões. O valor aparece como saldo em 2012 e 2013 e está relacionado ao codinome Pós-Itália.
Segundo as investigações, há indícios de que o apelido seja uma referência ao ex-ministro Guido Mantega. A planilha tem ainda outros 2 codinomes, Itália e Amigo. A Polícia Federal afirma que Amigo é uma referência ao ex-presidente Lula e Itália ao ex-ministro Antônio Palocci, que, de acordo com os delegados, o acordo de leniência assinado pela Odebrecht e pela Braskem com o Brasil, Estados Unidos e Suíça, esse acordo aponta o envolvimento de autoridades brasileiras em um esquema de corrupção durante os governos Lula e Dilma. Odebrecht e Braskem concordaram em pagar multas de quase 7 bilhões de reais e revelar os crimes cometidos em 3 países. O processo na justiça americana detalha o esquema montado pela Odebrecht e Braskem para conseguir vantagens indevidas em troca de pagamentos de propina entre 2002 e 2014. Segundo os investigadores, as empresas que pertencem ao mesmo grupo se beneficiaram por meio de isenções fiscais, fechamento de contratos com a Petrobras e até na aprovação de leis. O documento descreve as ações dos principais envolvidos, mas sem divulgar nomes. Os investigados são citados através de números. Na lista estão executivos do alto escalão da Braskem e da Odebrecht, e também autoridades dos governos Lula e Dilma. No Poder Executivo são citadas 2 autoridades do mais alto escalão, 2 ministros, sendo um deles conselheiro do governo e também detentor de uma vaga no Congresso, além de um alto executivo da Petrobras. No Poder Legislativo, mais 3 autoridades de primeira linha. Apesar do processo se dedicar ao período entre 2002, ainda no mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, e 2014, já no mandato da presidente Dilma Rousseff, o Departamento de Justiça americano não cita nenhum exemplo do governo FHC. O foco são operações realizadas entre 2006 e 2014, no segundo mandato do ex-presidente Lula e no primeiro da ex-presidente Dilma. De acordo com os investigadores, também era chamado de italiano. Palocci seria o responsável por gerenciar esses pagamentos. No processo da justiça americana aparece outra negociação para aprovar uma nova lei de isenções fiscais que beneficiou a Braskem. O projeto foi apresentado ao Congresso em 2011, durante o governo Dilma, mas um parágrafo adicionado depois ao texto dificultou a aprovação. O executivo número 1 da Braskem procurou então a autoridade número 4, um ministro de Dilma, e pediu para retirar o parágrafo em questão. A lei foi aprovada do jeito que a empresa queria, em troca do pagamento de R$2.100.000 a uma autoridade do Legislativo que apresentou a proposta de suprimir o tal parágrafo. A autoridade número 7 do Legislativo recebeu R$4 milhões. E outros senadores e deputados que não foram identificados no processo por números dividiram R$1.600.000. Ao fim da negociação, a autoridade número 4 voltou a procurar o executivo número 1 da Braskem para pedir mais R$100 milhões. Esse dinheiro teria ido para a campanha de candidatos do partido do ministro nas eleições de 2014. A aprovação de uma medida provisória que favoreceu o grupo Odebrecht também foi alvo de uma investigação da Força Tarefa da Lava Jato aqui em Curitiba. O grupo primeiro pretendia ser beneficiado numa medida provisória ligada a um imposto sobre produtos industrializados, o IPI, mas essa MP acabou não sendo aprovada. Marcelo Odebrecht passou a tratar com Palocci uma nova alternativa para compensar a empresa. Num e-mail escrito em agosto de 2009, Marcelo Odebrecht disse para executivos do grupo: "Tudo que é bom é difícil, tudo que é fácil não." 67% de participação. Disse também aos procuradores que a movimentação no Mayum Bank chegou a cerca de $1,6 bilhão em 6 anos e que não pode afirmar que 100% dos pagamentos eram ilícitos, mas que grande parte sim. O delator listou dezenas de pagamentos a offshores, entre elas a conta que, segundo as investigações, era controlada pelo ex-marqueteiro do PT, João Santana, responsável pelas campanhas presidenciais de Lula e Dilma Rousseff. Esta conta, a Shell Bill, teria recebido $16 milhões. O delator afirmou ao Ministério Público que nunca teve contato com Marcelo Odebrecht, mas pelo volume de dinheiro e estrutura criada, considerava impossível que Marcelo não soubesse das operações. A defesa de Antônio Palocci reafirmou que os apelidos Itália ou italiano não se referem ao ex-ministro.
A defesa de Guido Mantega declarou que não se tem reconhecimento oficial do documento citado na reportagem e que o departamento que fez esse documento não tem jurisdição no Brasil. Afirmou ainda que os codinomes não se referem ao ex-ministro. O Instituto Lula afirmou que são as mesmas ilações e falsas denúncias contra o ex-presidente dos últimos 2 anos. Que, abre aspas, uma mentira será sempre mentira em português ou inglês, fecha aspas. E que agora a Lava Jato apela para uma estranha parceria com procuradores de um país estrangeiro para obter alguma credibilidade. O Instituto também afirma que nem no Brasil, nem em qualquer país do mundo existem provas de envolvimento do ex-presidente Lula em desvios de dinheiro. A assessoria da ex-presidente Dilma Rousseff diz que ela jamais intercedeu junto a empresários